Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Estamos aí de volta, mais uma vez, estudando doutrina espírita com todos vocês. É o que eu gosto mais de fazer. Eu sempre alerto aos amigos que nos convidam para os estudos sistematizados da doutrina, dos estudos do Pentateuco kardeciano, que eu não sou palestrante, não sou orador. Eu gosto é de estudar doutrina espírita. E gosto mais ainda quando eu tenho uma plateia tão qualificada quanto do Ibirajara para a gente dividir esses conhecimentos. E cada vez que eu preparo um estudo, seja a convite dessa casa ou de outras, quem aprende é esse que está estudando primeiro para passar para vocês. Então é sempre um prazer estar aqui com vocês e espero que continue nos convidando para outras oportunidades. Bom, vou pedir permissão para compartilhar a tela com vocês. Aqui está o material de hoje, é do Livro dos Espíritos, que fala sobre a felicidade e a infelicidade relativa. Isso, estamos no planeta de provas e expiações, então tudo é relativo aqui. E nós vamos apenas iniciar as, as divagações sobre o tema, né, as reflexões, que estão entre as questões 920 e 925. Tem muito mais, mas aí o companheiro ou a companheira que vai dar continuidade a esse estudo poderá ficar bem tranquilo para abordar outros temas que eu não pretendo dar spoiler, só vou ficar dentro dessas 6 perguntinhas que nos foram direcionadas. Então, sem perder tempo, que o nosso prazo não é tão longo assim, vamos iniciando com a questão 920, que diz sobre: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Será que essa felicidade plena, total, existe na Terra? E os amigos respondem: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Não foi isso que nós falamos de um planeta como o planeta Terra, envolvido ainda em situações de provas, né? Dores, choro e ranger de dentes? Então, não é possível gozar da felicidade plena. Possivelmente, num planeta de felicidade, nós vamos encontrar. E um detalhe, pessoal: nós estaremos entrando num planeta de regeneração. Então, ainda estamos muito, muito longe dessa felicidade completa, como Kardec perguntou. Mas o Espírito de Verdade continuou. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, a gente tem que lembrar o Chico, que dizia que a gente já é feliz com aquilo que Deus nos deu. É claro, nós não vamos mentir aqui, muitos de nós, todos nós, podemos dizer assim, trabalhamos, estudamos para conseguir um bom emprego, para dar uma qualidade de vida para a família de uma maneira confortável, mais honesta, mas às vezes nós não conseguimos aquele objeto de consumo, o meu sonho de consumo, e a pessoa se escraviza, materialmente falando, financeiramente falando, para conseguir um bem material que amanhã já não vai dar mais nenhum prazer para ele, porque automaticamente vai aparecer algo melhor, maior, mais bonito. Inclusive, nas minhas aulas, eu converso com os meus alunos, quando a gente fala de ética, né? E lembrando os grandes, os protagonistas da história da ética grega, né? Os precursores, que já falavam isso naquela época. Quem, quem vai direcionar, ou a linguagem de hoje, né? Linkar a felicidade a um bem material, nunca será feliz, nunca será feliz, porque aquela felicidade é passageira, é pontual, é no momento que você consegue adquirir aquele teu sonho de consumo. Tal qual a alegria de uma criança ao ganhar um presente caríssimo no Natal, brinca com aquele brinquedo alguns minutos
e depois o resto do dia brinca com a caixa de papelão daquele presente. Então nós somos, como Emmanuel diz certamente, né, crianças espirituais e temos muito que aprender, mas não pense que a felicidade total, completa, está nesse planeta. Não. Aqui nós vivemos, como o tema do estudo de hoje diz, relativamente na felicidade e também na infelicidade. Bom, e aí eu falo para vocês o que é que o Miramês, nosso querido espírito Miramês, nos diria ao comentar essa questão do Livro dos Espíritos. Ele responde assim: felicidade na Terra ainda não existe, do modo que se pensa ser ela. Por isso que o Chico dizia, meus irmãos, nós já somos felizes, só que a gente não sabe. O planeta ainda é de expiação e provas. Isso nos revela o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando passar esse ciclo de limpeza, poderás vislumbrar os caminhos da felicidade e entrar por eles. Olha a sabedoria do Miramês já nos alertando sobre essa possibilidade de que somos espíritos imortais, reencarnamos para evoluir, e se existe determinismo na doutrina espírita, é que seremos espíritos puros, né? E nós vamos chegar lá. Questão 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Foi até o que o Miramês acabou de dizer. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Resposta dos amigos espirituais: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Pela prática da lei de Deus, há muitos males, pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto compete à sua existência grosseira. Devido a essa nossa pequenez espiritual, nós não conseguimos entender as dificuldades que passamos, a não ser que você introduza uma palavra bem conhecida do meio espírita chamada reencarnação. E através das vidas sucessivas, nós vamos aprimorando o nosso passado delituoso e os momentos de infelicidade serão cada vez menores. Porém, a infelicidade, ela é cunhada por nós mesmos. Somos nós os responsáveis pelos problemas, pelas provas e expiações, pelas dificuldades desta mesma encarnação. Por quê? Porque é uma oportunidade que a gente está tendo de voltar ao planeta ainda de provas e expiações para tentar resgatar aqueles erros do passado, muitas vezes cometidos com aqueles que estão residindo dentro da nossa família, do nosso eixo familiar ou dentro do nosso lar. Eis a grande dificuldade. E aí nós optamos por essas provas. Portanto, não delegue a Deus, não terceirize a sua infelicidade a Deus, a Jesus. Não. Eles te deram a ferramenta da reencarnação para poder, aos poucos, né? Que isso não é feito numa encarnação só, mas aos poucos a gente mudar a nossa forma de pensar, ter uma nova postura moral, ética, para que possamos avançar dentro daquela escala espírita que Kardec coloca na questão número 100 do Livro dos Espíritos, né? Até chegarmos ao estágio de Jesus, de espírito de primeira ordem, um espírito puro. Nós vamos chegar lá. Se existe determinismo, eu repito, é esse. É de chegarmos ao estágio de espírito de primeira ordem, porque nós nascemos, fomos criados para evoluir e atingir a esse estágio onde, segundo o próprio amigo espiritual nos revela lá no Livro dos Espíritos, seremos co-criadores, como Jesus, né, do reino divino, do reino celeste. Mas eles continuam aqui, ó. Já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos.
das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Ouso dizer a vocês, 80% das dificuldades que nós temos nessa encarnação provém dessa mesma existência. Muitos espíritas dizem: ah, isso é coisa do meu karma, é coisa do passado. Não, é dessa mesma existência, pelas péssimas opções do seu livre-arbítrio que foi tomada nessa existência, e não do pretérito, não de existências passadas, recentes ou remotas, dessa mesma encarnação, pessoal, né? Tomar muito cuidado, né, com esses questionamentos e por também delegar à espiritualidade maior os nossos infortúnios, os nossos reveses. Na questão 922, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. É uma afirmativa. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens, já que há uma relativização até mesmo entre a classe social, né, ao posto vamos dizer assim, hierárquico dentro de uma empresa, né, a um cargo, né, a uma posição política, social. Se já existe essa diferenciação, né, entre um estágio e outro, como é que a gente pode homogeneizar essa felicidade, né, que ela seja comum a todos os homens? Resposta: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, desde que o homem é homem e existe na face da terra, há mais de 2000 anos, quando Jesus esteve aqui, falou a mesma coisa. Cuidado, né? Cuidado ao amar dois deuses, né? Cuidado com um Deus chamado Mamon, né? Que é o Deus da riqueza, o Deus da luxúria, o Deus da incompreensão em relação ao nosso companheiro, ao nosso irmão, porque nós não pensamos nisso, né? É uma verdade, é uma verdade. Vocês já repararam quando algumas pessoas, nós mesmos, durante a nossa trajetória profissional, até da vida mesmo, né, temos uma queda, uma, um período de queda no campo financeiro mesmo, no campo material. Vocês já perceberam como nós ficamos humildes quando nós não temos dinheiro? Perceberam? E quando aparece um dinheirinho a mais, aquele dinheirinho que você não estava esperando, né? Um bônus, né? Seja no teu salário ou uma herança que você recebeu, o narizinho começa a ficar empinado. A falta de humildade começa a existir. Então, a gente pode perceber, sim, né? Aquela criatura que tem um baque, né, na sua trajetória profissional, perde o seu emprego, que fica um período desempregado, tendo que viver apertando o cinto, apertando daqui e dali. Como é que ele fica diferente? Como é que ele fica humilde? O oposto a gente também já sabe o que acontece, né? Então, em relação à vida material, é a posse do necessário. Gente, nós já somos felizes. Se olharmos para trás, nós vamos ver que tem sempre alguém em dificuldade, com situações mais difíceis que a nossa. Eu, eu creio que a maioria de nós, quase todos aqui, tem na sua mesa, no almoço e na janta, a sua comida já lá certinha para se alimentar. Quantos não têm essa oportunidade nem de ter um lar? Então, nós temos que agradecer muito, mas muito mesmo, por esse pouco que a gente tem e que é muito aos olhos de outros irmãos que não possuem absolutamente nada. Certa vez, eu creio que eu já comentei com vocês aqui em outras oportunidades.
porque eu sempre fui muito, muito amigo do Amazonas Hércules e cheguei a evangelizar dentro da sala da sua casa, porque no centro espírita tinha uma atividade, ele não queria atrapalhar, então ele cedeu a sua sala de estar para que trouxéssemos 15 crianças da comunidade lá do Curupaiti para serem evangelizadas ali. E após a evangelização, após as visitas aos pavilhões que nós fazíamos, eu ouvi de um companheiro ranceniano, o Marcondim, um grande amigo também do coração, recitava poesias belíssimas, né? E era um toquinho de gente. Ele não tinha os braços, o braço era um toquinho, e não tinha as pernas, que foram mutiladas pela lepra. E certa vez, quando eu conheci o Marcondinho pela primeira vez, eu me emocionei tremendamente ao ver aquele espírito. Ele vendo, reparando que lágrimas saíam dos meus olhos. Eu era um moleque na época, eu não tinha nem 18 anos, acho que se tivesse 18 anos era muito. Eu me emocionei, e me emociona até de falar do Marconde, né, do nosso Marcondinho. E aí ele virou para mim: meu amigo, não fica assim não. Tem sempre alguém que sofre mais do que a gente. Pessoal, quem falou isso foi um leproso. Foi um leproso que falou isso para mim, um ranceniano. A gente vem aqui para aprender, né? E existem espíritos que estão colocados, né, na nossa frente para mostrar: olha, cuidado aí, está voando muito alto, hein? Quem voa alto, a queda é grande. A queda é grande. Bom, vamos para 923, senão eu vou acabar de chorar aqui. A questão 923 diz assim: o que para um é supérfluo não representará para outro o necessário, e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas. Ora, se o cara não usou a regrinha básica da receitinha de bolo da questão 922, que é essa, em relação à vida material, a posse do necessário, em relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro, e aí ele vai encontrar uma felicidade espiritual. É claro que essa pergunta sobre o supérfluo, a gente já sabe até a resposta. E o que diz aqui o Espírito de Verdade? Sim, segundo as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50.000 libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10.000, se considera muito desgraçado por não poder mais fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário, mas, francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a sua cabeça, como falou para mim o Marcondes, né? O homem sábio, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Eu me lembro de uma série de suicídios que teve no mundo financeiro durante o século XIX, com a queda da Bolsa de Nova York, né? Início do século XX, perdão, início do século XX, com a queda da Bolsa de Nova York, muita gente perdeu tudo, investiu tudo ali e optou pelo suicídio para solucionar os seus problemas. Recentemente teve um caso sério também aqui na região do Rio de Janeiro, de um grande empresário que perdeu tudo lá na Barra da Tijuca, se suicidou e matou também a esposa e os filhos por vergonha do que o povo, do que todos poderiam falar sobre ele. É exatamente isso que o Espírito de Verdade está dizendo aí, né? Em relação às ideias materiais, aos preconceitos de que você
estava num patamar e, de repente, se viu desgraçado, né, por ter perdido tudo, sua posição, seu status quo, e a vergonha faz com que alguns almejem o suicídio. E qual a surpresa do suicida ao despertar na vida espiritual e saber que estava vivo, não é verdade? Então, ele repete aqui, lá no finalzinho, o homem sábio, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito, porque olhando para baixo vai poder ajudar, socorrer, vai ver que tem pessoas em dificuldades maiores do que a sua, então não ficará chateado com os reveses que acontecem de forma pontual na nossa vida. Na questão 924, Kardec pergunta assim: há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos? Nenhum meio terá ele de os evitar? Resposta: deve resignar-se a sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Interessante, pessoal, é que, às vezes, as pessoas esquecem, até os espíritas, que falam de planejamento reencarnatório, lá na erraticidade, né? Nós planejamos a nossa vida na Terra, inclusive as provas que deveremos administrar. E só provas que temos condições de enfrentar. Abra um parênteses aí, porque muitos dizem assim: será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Como eu estou sofrendo? Como a dor me contagia? Meus irmãos, se nós estamos passando por tal situação, é porque, primeiro, nós temos condições de suportá-la, porque Jesus já tinha comentado isso sobre o fardo, né? Ninguém carrega um fardo maior do que pode suportar. Então, se você está passando por uma prova difícil, é porque você tem condições de suportá-la. E segundo, foi você que pediu. Você viu que estava em condições e sabia que não estaria sozinho ao passar por essa dificuldade. Você não está sozinho, meu irmão. Nós sabemos que estamos muito bem acompanhados dos amigos espirituais, do nosso guia espiritual, do nosso mentor, do nosso anjo guardião, o nome que vocês queiram dar, ele está aqui sempre ao nosso lado, nos ajudando. Então, temos que ter, repito, a resposta do amigo espiritual: resignação em sofrê-lo sem murmurar, e muito menos terceirizando a Deus como se fosse um castigo, já que Deus não castiga ninguém. As dificuldades que nós passamos hoje é consequência, como eu falei antes, das péssimas opções do livre-arbítrio. E a gente fica envergonhado, gente, no mundo espiritual, quando a gente retorna, porque um espírito superior, não muito, um pouquinho mais elevado que a gente, olha para o nosso perispírito e identifica ali exatamente o que a gente é. Não existe mentira no mundo espiritual, não temos como mentir. Eles olham para o nosso perispírito e sabem quem é o Marco Júver. Eu não vou enganar ninguém lá, não, pessoal. Então a vergonha é tamanha que a gente pede, né, no Ministério da Reencarnação para voltar o mais rápido possível para solucionar os nossos problemas, só que são tantos. E uma encarnação só não vou dar conta. Então a gente vai parcelar, reencarnação após reencarnação, a dificuldade que nós encontramos diariamente em nossas vidas, porque poderia ser muito pior. E a última questão, a 925, diz assim: por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? Resposta deles: isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas fica sabendo, a riqueza é frequentemente prova mais perigosa do que a miséria. Ele repete isso lá no Evangelho, né?
Aliás, pessoal, eu destaco lá do livro Céu e Inferno a passagem de um espírito feliz que fez testemunho da prova da riqueza e venceu. É uma exceção. Em geral, quando nós exercemos a prova da riqueza, quase sempre a gente deixa a desejar, né? Porque é uma prova muito mais difícil do que a prova da pobreza. E eu lembro lá do livro Céu e Inferno, uma personagem que foi evocada pela Société, pela Sociedade Espírita de Paris, para fazer o livro Céu e Inferno, que foi toda a parte 2 é feita dessa maneira, e aí se identifica ali a Condessa Paula, mostrando a prova da riqueza que foi vencida por ela. E ela se preparou 2 encarnações como pobre para que vencesse essa prova da riqueza. Por quê? Porque na primeira tentativa ela faliu. Então ela reencarna como pobre, como na condição de quase miserável, por 2 encarnações sucessivas, para na terceira vir com a Condessa Paula, com a condessa de um conde alemão que vivia em Paris, na Grand Paris, e devido aos costumes sociais da época, os banquetes, os saraus, mas ela não permitia que sobrasse nada, que os excessos não fossem praticados naquela casa, naquela mesa. E caso sobrasse alguma coisa, imediatamente ela repartia com os criados, com os vassalos do colégio, do castelo. Por isso que o féretro da Condessa Paula foi um dos maiores que ocorreram em Paris. Isso está até registrado na Revista Espírita. E ela venceu essa prova da riqueza. Muitos ficam até satirizando, né? Ah, a prova da riqueza é muito mais difícil do que a da pobreza. Por isso que temos que estar realmente preparados ao assumir essa prova, para a gente não fracassar. Portanto, minha gente, a felicidade não é a busca pelos bens materiais, pelo poder, pela riqueza. Aliás, já existe um ditado popular, né, que todos nós conhecemos, né? Quer conhecer alguém? Dê poder e dinheiro para ele. E aí você vai saber quem ele é realmente. Esse ditado é muito sábio. Então, vamos prestar atenção nessas gravuras, nesses slides, nessas fotos que aí estão, e vamos parar de viver nesse mundo material, porque a gente não vai levar nada dele, absolutamente nada dele. E toda a felicidade que você tiver à custa desses bens materiais, se não forem divididos, repartidos com sabedoria com aqueles que também estão precisando, e não escondendo o seu dinheiro em bancos da Europa ou do Caribe, né? Você poderá desencarnar com uma vida bem melhor do que viveu, tão bem quanto viveu sabendo trabalhar a prova do dinheiro, da riqueza. E a gente costuma também dizer sempre que morre bem quem vive bem. Então, se a gente viver com essa prova da riqueza, usando para a felicidade dos outros, também a gente vai ter um belo presente no momento do nosso desencarne. E para a nossa conclusão final, eu tiro lá de Joana de Ângeles, quando ela fala de felicidade, que a felicidade está nas coisas mais simples. Parece até uma música que nós conhecemos, né? Quando ela diz assim: a felicidade, porém, apresenta-se com simplicidade, destituída de atavios e complexidades que somente a enfeitariam, sem produzi-la em realidade. Assim, é possível desfrutar-se de felicidade em qualquer situação, desde que não se estabeleça que terá de permanecer duradoura, incessante, sem desafios emocionais e físicos, de trabalho e de renovação interior, tornando-a monótona e tediosa. Então, meus amigos, da mesma maneira que a felicidade é rápida, a tristeza, a infelicidade também. Vivemos nessa dualidade, num planeta de provas e expiações. Mas ela já está dentro de você, essa felicidade. Se você
trabalhar a simplicidade. Repare que os grandes ícones da história da religião, seja de qualquer doutrina, de qualquer igreja, de qualquer versão que queiramos dar, sempre foram felizes e vivendo com pouco, vivendo com humildade. É aí onde está com o nosso querido Chico, que viveu toda a sua vida, os 92 anos, desencarnando numa felicidade completa e plena, porque vivia feliz com aquele salário um pouquinho maior que um salário mínimo, como datilógrafo do Ministério da Agricultura, e sempre feliz por estar cercado de amigos verdadeiros, que às vezes não acontece quando a riqueza visita a nossa porta. Às vezes os amigos que estão ali estão apenas por interesse, né? Ou para poder tirar algum proveito da tua situação financeira. Meus irmãos, o nosso tempo já se esgotou, fica aqui o nosso carinho e o agradecimento por terem lembrado mais uma vez do nosso nome. Um abraço a todos e até breve, se Deus quiser. Muita paz a todos. Agradeço de coração. Tchau.